Bom dia para todas, bom dia, bom sábado. Estão me ouvindo bem? Olha quem está aqui, a Mariane Soares, a Edna, a Fer, Simara acabou de entrar, a Olete, Simone, a Adriana, a Cláudia. Bom dia, gente, bom dia. Vamos bater um papo muito legal. Esperar um pouco o povo entrar. Bastante gente entrando ainda. Alice Mota. Bom dia. Joemir. Simone. Alice, Adriana. Ana. Bom dia, meninas. Daniela. Entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Alice, Iranilda, acabou de entrar. Iranilda, bom dia. A Daniele também está aqui. A Rosemi. Agora acabou de entrar a Gisele. Bom dia, a gente já vai começar. Esperar um pouquinho. O pessoal vai entrando. Vou carregar meu computador. Mônica, Evani, Beatriz também está aqui, a Fátima, a Cláudia. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu falei que eu ia esperar 5 minutos, né? Ainda são 3, 4 minutos agora. Aí assim eu vou admitindo cada um. Bom dia, Mônica. Bom dia. Eliane. Bom dia, Eliane. Parabéns, atrasada. Ai, muito obrigada, Mônica. Não estou atrasado, não, né? Ainda tem um restinho ainda. Então, Não, muito obrigada, tem que muito comemorar, obrigada. né? Comemorar, 48 anos. Ai, nossa. Engraçado que a gente não se sente com 48, né? A gente não se sente com a idade que tem. A maioria das pessoas fala isso. A gente se sente com menos. Que bom, muito bom. Com certeza. Vai ficar gravado, sim. Já estamos perguntando aqui no chat, essas moças estão muito tecnológicas. Estão me perguntando aqui, ó, vai ficar gravado? Eu vou deixar gravado, sim, posso deixar um pouco. Não sei aonde que eu vou colocar isso, mas posso deixar. Vai estar gravando, né? Eu estou admitindo aqui que está entrando bastante gente. Tem gente que entra e sai, daí depois volta. Então, tem muita gente entrando. Então, Maíra ou é Mayra que fala?
Maíra. Gente, se vocês puderem fechar o microfone de vocês, para não ficar o barulhinho de panela, às vezes de panela de pressão, a minha panela de pressão, com a canjica já... O Robert ama a canjica, meu Deus, nunca vi. Tem que fazer canjica para ele, sexta-feira santa, que ele gosta. Aí... Eu não é uma coisa assim, mas ele ama canjica. Aí tô fazendo. Isso, se vocês puderem tirar isso, colocar no mudo para eu poder falar e a gente não atrapalhar, né? A nossa conversa. Vamos começar então. Muito obrigada por esse presente maravilhoso de vocês estarem aqui comigo hoje. Muito obrigada. Ontem eu viajei, era para ter feito ontem, mas daí no dia do aniversário, assim, é mais agitado, né? Um fala, o outro chama, o outro quer dar um abraço, então é mais complicado. Por isso que eu fiz hoje. Então, essa conversa de hoje é para contar a minha história, né? A minha história com a dieta, com a low carb, por que eu comecei, por que hoje eu adotei o meu estilo de vida carnívoro, por que hoje eu já tenho aí 4 anos, né? Novembro fez 4 anos, então quer dizer 4 anos e meio quase de dieta carnívora. Então, eu vou contar para vocês a minha história. Talvez a minha história, o meu exemplo sirva de exemplo para você, sabe? Para você se encorajar, para você ver se vale a pena. Entender os seus sintomas é muito importante, tá? A gente tem que entender os nossos sintomas, entender o mecanismo de defesa que eu tanto falo aqui na internet. O que é o mecanismo de defesa? O corpo, para se defender, ele tem algumas ações, como, por exemplo, o catarro, a coceira, a tosse, né? A queda de cabelo. É um comunicado, digamos assim. Quando a unha da gente, de repente, fica fraca, não era fraca e do nada começa a ficar fraca. Candidíase é um mecanismo de defesa, né? É o corpo te mostrando que aquele meio ali está muito ácido, infecção de repetição. Então, a gente tem febre, né? A febre é um mecanismo de defesa, o espirro, a coceira no rosto. Gente, o inchaço facial, parece ser uma bobeira, mas inchaço facial, você acorda com inchaço facial, é um mecanismo de defesa também. Eu tenho que ver como que eu faço para que todo mundo fique no mudo quando entra. Patrícia. Bom dia para todas que estão entrando aqui, que eu já comecei a falar. Por logo semana que Bom dia para todas. Muito obrigada por estarem. É verdade. Tem origem. Não tá nada a ver, né? Arthur. É verdade. Estragou, quebrou. Chata do mundo. Arthur. Não tem como a mãe deixar todo mundo mudo? Porque senão eu vou ter que mudar, deixar todo mundo mudo de um. Só assim? Então tá, gente, se vocês puderem deixar no mudo, eu devia ter feito isso antes. Hã? Deixa eu tela grande. Isso, se vocês puderem deixar no mudo, porque daí, às vezes alguém fala, uma porta abre, daí atrapalha. Tá bom? Vamos lá, então. Então, eu quero contar para vocês a minha história com a low carb, a minha história com a dieta carnívora, a minha história com a dieta, a minha história com o meu corpo, com os meus sintomas. Quero contar isso para vocês hoje. Para isso que eu quis abrir essa aula aqui, exclusiva. Por quê?
porque eu quero contar para quem realmente tem interesse, para quem realmente, não é para todo mundo, né? Para quem realmente quer aprender e evoluir na questão da saúde. A gente já está bem esperto que a gente vai ter que cuidar, né, da nossa saúde. Não vai ter médico, não vai ter nutricionista, não vai ter um hospital, não vai ter o governo, não vai ter nada que possa ser responsável pela nossa saúde. Nós mesmos temos que cuidar. Então, cada vez mais a gente vê isso, cada vez mais a gente vê que você está pagando Unimed, que você está indo no médico, que você está fazendo dieta, que está tudo errado, e que você está tomando remédio que não deveria, e deixando de fazer o tratamento que deveria. Então, está bem estabelecido já que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que a gente precisa ser responsável pela nossa saúde. Isso todo mundo já está careca de saber de tanto que eu falo aqui, e não adianta, é cada um cuidando da sua saúde mesmo, porque depender dos outros não dá mais, não tem condições. As pessoas, hoje em dia, a medicina está muito corrompida, né? Corrompida pela indústria farmacêutica, pela indústria do medicamento, pela indústria, pelo comércio, né? Pelo financeiro. Então, como que eu comecei? Quando eu tinha 18 anos, eu fiz cirurgia de hemorroida. Mas a minha dificuldade com a alimentação já vinha desde muito nova. Eu me lembro, a partir do momento que eu comecei a menstruar, e meu intestino começou a ficar muito preso. Preso. E daí a mãe começou a falar para mim, olha, tu já tem uma dificuldade com a alimentação faz tempo. Por quê? Porque quando você nasceu, a primeira filha, eu não tinha essa sabedoria, né, para pegar e dar mamar. Era bonito a mulher que dava leite de lata. Era bonito quem comprava esses leites de lata. Não era bonito dar mamar. Então, como tudo na vida, né, a minha mãe me contando, como tudo na vida tem moda. Moda. Então, não era moda dar mamar para o bebê. Não era moda. Então, coisas que não se falava muito. Então, a mulher já começou a sair para trabalhar, tinha unhas compridas, fumava, era bonito fumar. Então, as novelas, as mulheres fumando e saindo de casa e trabalhando, tal. Então, não era bonito dar mamar, não. Então, minha mãe trabalhava fora e não quis dar mamar. Deu uns dias ali, mas não rolou. Então, ela já comprou alguma coisa. E daí, eu chorava, passei mal. Um ano, até eu completar um ano, a mãe disse que eu ficava uma semana em casa, uma semana no hospital. Uma semana em casa, uma semana no hospital. Por causa do intestino. Sempre doente, sempre com o intestino preso. Sempre alguma coisa eu tinha por causa do intestino. E aí a minha avó fazia mingau, a outra fazia leite de não sei o que lá, a outra fazia leite de vaca, a outra fazia leite de cabra, e a outra fazia, uma avó fazia uma coisa, outra avó fazia outra tia dizia outra, o médico dizia outra, e assim eu fui. E a mãe falou, ó, o que mais tu te deu bem foi a maisena, que não é trigo, e que não é arroz, porque ela queria me dar aquela lata de farinha de arroz lá, que era moda, sabe? Ela queria me dar a farinha de arroz. E os leites de fórmula, tudo fazia mal, tudo. O que mais deu certo foi a maisena. E a maisena é lá raízes, né? A gente sabe que é raiz. Araruta também é uma raiz. Então, foi o que mais eu, mais ou menos, me dei bem. E assim começou a minha saga, desde bebê, passando mal, intestino. Quando eu menstruei, eu senti que piorou meu intestino, eu lembro, né, daí, claro, eu tinha tudo isso, mas eu não me lembro, mas eu lembro meu intestino ruim quando eu menstruei, e comecei com problema de intestino. Então, o que se falava para problema de intestino? O que se falava para, até hoje, né? Então, são 48 anos, gente, 48 anos falando para comer o quê? Alface, legumes, vegetais, couve, repolho, acelga,
Fibra, aumenta o aporte de fibra, aumenta o aporte de fibra. Fibra, 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 fibra. E assim eu fui. Quando eu entrava numa mesa, eu já via tudo ali que poderia meu intestino funcionar. Tudo que eu disse era que poderia meu intestino funcionar, o que poderia fazer bem pro meu intestino. E legumes, vegetais, e salada, e coisa, e coisa, e coisa, e coisa. E sempre cada vez pior, e cada vez pior. E assim, eu com 18 anos, eu tive uma fissura, né? Um corte, né? Como se fosse um corte, que é digamos que um tipo de hemorroida, que é uma fissura. E essa fissura interna começou a me machucar cada vez mais. Gente, se puder desligar o som de vocês ali, botar no mudo, fazendo favor. Porque senão fica a vozinha das pessoas, dos parentes, da porta, e atrapalha na gravação. Tá? Deixem todos no mudo, fazendo favor. Jane no mudo, todo mundo no mudo. E daí eu comecei com essa situação de intestino e fissura. Eu colocava xilocaína, eu comprei um vidrinho de xilocaína, me lembro. E essa xilocaína eu usava quando eu ia fazer cocô. Então, era uma vez por semana, e que dava vontade, e daí eu colocava essa xilocaína. Eu fiquei muito tempo usando isso, para conseguir fazer cocô. De duro, de seco, de preso, de tudo. E eu comia verdura, e eu fazia exercício, e eu me alimentava bem, e eu bebia água, eu fazia tudo que todo mundo falava. E nada. Foi quando daí, 20 anos, 22, casei, tive filho. Aí eu passei pela fase do laxante, usei bastante laxante. Usei biomassa da banana verde, então eu fui da fase da biomassa da banana verde. Passava onde que eu via a banana, eu comprava aqueles cachos, eu tinha a panela de pressão que era própria para fazer a biomassa da banana verde, aí fazia a biomassa, daí deixava congelada, usava os potinhos de silicone. Fui da fase da biomassa da banana verde. Aí depois a fase do suco verde. Comprei aquela centrífuga, fazia o suco verde, usava suco verde. O suco verde foi o pior para mim, por quê? Porque eu estourei a minha tireoide. Com o suco verde, eu desenvolvi o hipotiroidismo. Então, isso não foi nem eu que descobri, foi um médico mesmo que falou. Tive sorte de achar um médico que falou, não, para com o suco verde, que tem muito oxalato, muito antinutriente, tá deixando sem aporte de ferro nos antinutrientes do suco verde, porque agora você tá com hipotiroidismo. Então, meu TSH deu 3,95, eu comecei a usar T4 na época, e depois mudei para T4 e T3. Quando eu aprendi que tem que ser o T4 e o T3, comecei a usar o T4 e o T3, mas na época eu usava só o T4. Então, parei com o suco verde. Daí comecei com a kefir. O bichinho do kefir, trazia para a praia, levava para minha mãe. Aonde eu ia com aquele negocinho e fazia iogurte, fazia até os queijinhos, que tinha bastante. Passei muito tempo com essa época do kefir. Então, assim, sempre me cuidando, caprichosa, comprando verdura, comprando legumes, comprando os vegetais. Passei pela fase do integrais, sabe? Eu não sei exatamente as datas, assim, os anos, mas assim, passei pela fase do integral. Então, quem sabe aqui, feijão azul, arroz cateto vermelho, arroz 7 grãos, a Pop House lá de Curitiba eu comprava, comprei aquelas favas que diziam que era bom, eu comprei psyllium, e daí comprava tudo fibra, alimentos integrais, ruim. E daí o que acontece? Tu vai no banheiro uma vez, vai outra, aí tu começa a ter começa a ter essas deficiências de minerais, deficiências de vitaminas. E começa o quê?
alto fluxo menstrual. Entende? Alguém aqui se identifica? Pode escrever aqui no chat. Alto fluxo menstrual, começa com cólica, começa a ter enxaqueca, né? Então, assim, eu não precisava de um remédio para diminuir meu fluxo, para que a minha menstruação acabasse, que era o que eles diziam, que tinha que usar anticoncepcional. Não. Eu tinha que melhorar a minha alimentação, meu aporte de vitaminas, de minerais. Então, eu tinha que tomar um remédio para enxaqueca. Eu tinha que mudar a minha dieta para não ter enxaqueca. Então, eu tinha que ir na causa e não no sintoma. E foi uma época, assim, com 20 anos, que eu comecei com muita TPM, muita enxaqueca, muito fluxo menstrual, alto percentual de gordura, inchada, bastante celulite, o seio enorme, enorme, enorme. Gente, meu Deus do céu, meu seio era... Ele não era grande, mas ele era inchado, ele era dolorido. Eu não estou conseguindo achar quem que está com o microfone aberto. Se puder fechar, fazendo favor. Acho que é a Lúcia. Lúcia, se você puder fechar o teu microfone. A Lúcia... Cicinha tá o nome. Hã? O nome tá parecendo Cicinha. Cicinha também. Se puder fechar o microfone, Cicinha. Como é? Só fechar o microfone teu, que eu não estou conseguindo fechar. Agora eu vou ativar o mudo dela. Ativei, Cicinha, obrigada. Então, assim, era assim. Aí eu ia no médico, olha só. Eu sei que todo mundo já passou por isso aqui, mas eu estou contando a minha história. Depressão. Com 20 anos eu já sabia, gente, não. Tu pode falar o que for, depressão eu não tenho. O senhor pode dizer tudo para mim, mas depressiva eu não sou. Como é que uma pessoa é depressiva 5 dias por mês? 6 dias por mês? O senhor quer me dar antidepressivo para eu tomar pro resto da vida, para eu ficar viciada no negócio? Não, não, não. E era antidepressivo. Eu cheguei a tomar uma vez uns comprimidos assim de fluoxetina, eu me lembro disso. Mas aí me deixou meio atordoada, meio angustiada, meio nervosa. Eu não vou tomar mais esse negócio, não. Anticoncepcional, eu nunca tomei, porque a mãe já falava que ela não podia e que ela não gostava, então a mãe nunca tomou anticoncepcional, então o anticoncepcional eu não caí nessa. Mas da fluoxetina eu cheguei a tomar uns dias e não me senti bem e parei. Então eu não aceitava antidepressivo, eu não aceitava. E cólica, e TPM, e enxaqueca, e os seios inchados, predominância estrogênica. Baixa progesterona, alto estrogênio. Então, aí o hipotiroidismo, e daí todos esses sintomas que eles vão, os médicos hoje tratam no sintoma ali. Então, tu tá com ansiedade, antidepressivo, você tá com depressão, antidepressivo, você tá com nervosa, abatimento cardíaco, antidepressivo, você tá com alto fluxo menstrual, tira a menstruação. Você tá com o intestino preso, laxante, você tá com piolho, raspa a cabeça. É isso, entende? É ir no sintoma, não na causa. Então, assim, eu continuei assim, daí eu fiquei grávida, tal, tive o Arthur com 24 anos, beleza? Gente, com 30, nessa tristeza. Academia, fazendo dieta, comendo low carb, comendo de 3 em 3 horas, comendo integrais, e aquele corpo que vocês vê. Eu nunca fui acima do meu peso, mas eu tinha bem uns 10, 15 quilos a mais e de percentual de gordura e inchada, e o seio enorme. Enfim, eu sofri muito para dar mamar, porque doía muito o meu seio, eu tinha uma hiperplasia mamária, eu tinha uma inflamação, né? Pela predominância estrogênica de muito tempo. Doeu muito, mas mesmo assim eu consegui daí mamar por 1 ano. Mas assim, acabou o leite, eu fui no cirurgião plástico, falei, eu quero tirar, me deixa bem pequenininho. Ai, vou botar silicone, que silicone. Deixa bem pequenininho o tamanho que o senhor quiser, mas tira o que puder. E foi onde eu reduzi bastante, eu não tenho silicone e é bem reduzido o meu seio. Enfim, aí foi lá com 30 anos que eu fui no médico que fez cirurgia em uma amiga
e ele meio que salvou a vida dela, assim. Ela teve um problema intestinal e era uma cirurgia de intestino que foi, tipo, 8 horas de cirurgia. Eu fiquei muito impressionada com isso, sabe? Eu falei, meu Deus, é esse médico que vai me ajudar. É esse médico. Em Curitiba. Gente, assim, ó, sem preconceito, tá? Mas quando eu entrei no médico, assim, eu falei, o médico tinha, tipo, 120 quilos. Eu falei, ai, meu Deus, ele não cuida dele, como é que ele vai cuidar de mim? Mas tudo bem. Eu tinha uns 30 anos. E tinha, assim, uma Coca-Cola na mesa, e ele sentado. Eu falei, não, mas se eu vim, né? Se Deus me colocou aqui, eu vou confiar, eu vou fazer. Se ele fez a cirurgia, eu vou confiar. Aí ele pediu toda a bateria de exames, ele pediu pela primeira vez um exame de abdômen, ele pediu pela primeira vez uma colonoscopia para ver se tinha pólipo. Aí foi a primeira vez que eu fiz exame de glúten e lactose, nunca tinha feito. Então ele foi um médico assim muito bom para mim. Apesar de eu ter esse preconceito. Porque queira ou não queira, a aparência, eu, por exemplo, que hoje eu aumento o meu peso em 20 quilos. Talvez eu saiba exatamente, talvez não, né? Eu vou saber exatamente o que eu sei, mas você não vai me dar credibilidade. A gente não dá credibilidade, sabe? Então, isso é fato. Mas, enfim, eu confiei e fui ali firme nesse médico. Quando todos os exames chegou, ele falou, olha, você não tem nada com lactose, que era a época da lactose, tudo era lactose e glúten. Você não é intolerante ao glúten, não deu nada nos exames, você não tem pólipo, você não tem fissura, você não tem nenhuma doença intestinal, então tá tudo bem, os órgãos. Ele falou, olha, Fabiane, eu estive estudando num curso internacional e eu tenho ouvido muito falar sobre grãos. Os grãos agora são transgênicos, são geneticamente modificados, enfim, né, a gente tem essa mudança aí no mundo, né, e o Brasil agora também. Eu me lembro muito bem disso, o Paraná foi o último a aceitar, né, na época, era, se eu não me engano, o Requião e tal. Foi o último, não sei se foi o Requião, a Mônica sabe, acho que mais que eu. Sobre esse da Monsanto, né, de fazer tudo isso com os grãos. Então, o último a aceitar e admitir foi o Paraná, no Brasil. Mas, enfim, acabou que foi feito. E todos os grãos, e ele falou, olha, Fabiane, você tem intolerância a grão, então você vai comer tudo menos grãos. Mas o que eu vou comer, né? A gente sempre, o que eu vou comer? O que eu vou comer? Aí ele falou a lista toda dos nãos e os sims, daí o que fosse fora, assim. Então, era tudo de grão de bico, lentilha, arroz, feijão, amendoim, né? O café é um grão, mas ele não falou nada do café. Mas grão, amendoim, pipoca, tudo de grão, milho, tirou tudo. Eu fui para casa e não fiz. Eu não acreditei. Passou uns dias e eu ruim, aquele... Ai, gases, gente, gases. Que vergonha eu tinha, sabe? Assim, do marido, das crianças em casa. Eu sempre tinha gases. Mas gases fedido, gases alto, gases baixo, gases quente, gases frio, porque tem, sabe, gases que é quente, tá? Quem tem gases sabe muito bem que sai quente. Gases de todo tipo, tinha muito gases, fermentava muito, minha barriga grande. Então, sempre assim, com essa barriga para frente, assim, sabe? E sempre estufada, batia a barriga, tinha aquela bu, assim, sabe? Sempre. Ai, daí eu falei, eu vou obedecer esse médico. Eu não tenho outra opção, outra alternativa, eu vou obedecer. E era assim, eu chegava de viagem, primeira coisa, arroz e feijão. A gente, arroz e feijão, arroz azul, que é feijão vermelho, feijão pradinho, salada de feijão pradinho, arroz, tudo que tipo de arroz eu tinha, várias latas do arroz branco, arroz japonês, era arroz e feijão, arroz normal. Tá, vou fazer. Tirei. Gente, foi tipo 3 dias. Eu juro por Deus para vocês. 3 dias. Eu comecei a fazer cocô.
Aquilo é inédito, isso só faz cocô assim se tu comer uma coisa estragada. Quem tem intestino, pode falar aqui no chá, quem tem intestino preso, só se tu comer, sei lá, um ovo estragado para o intestino funcionar. E tem que estar muito salmonela, porque quem tem intestino preso não vai. Nem tem que estar muito por conta do negócio. Eu acho que ela não percebeu. A que for, não adianta. Não, mas ela não percebeu. Quem que tá agora com o microfone? Agora é a Sandra e Iranilda. Isso, obrigada. Só vamos fechar os microfoninhos aí. E daí, ó, meu Deus, o intestino começou a funcionar aí 3 dias. E 4 dias. E eu comecei a acordar sequinha. Sabe que você acorda com a barriga assim, ó, doce, açúcar assim, ó, de verdade. Eu já cuidava, já tinha uma noção, sabe? Já ia em nutricionista, já sabia que não dá para ficar comendo pudim, bolo, pão, bolo, bolacha. Já tinha essa noção. Só que os integrais não, né? Porque toda nutricionista falava pelo menos para mim, né? Então, eu não tinha essa noção. E aí, de certo, eu fiquei ali nos vegetais, nos legumes, nas raízes. Era isso. Então, eu fiquei bicho de planta. Eu tirei os grãos. Gente, assim, eu juro por Deus, 3 dias, 4 dias, uma semana, eu era outra pessoa. Meu rosto, as minhas mãos inchada. Eu comecei a perceber, não, vai, eu vou fazer certinho 30 dias. Não, isso é coincidência. Não, provavelmente aconteceu alguma coisa, não, e daí eu fui dando desculpa para mim mesma uma semana e fiz os 30 dias assim contado, como se fosse calendário mesmo. Eu sou bem regradinha, quando eu resolvo eu faço bem certinho. Fiz os 30 dias. Eu nunca mais comi. Eu fui dando aqueles negócios ali, foi criando bicho. Tem uns que cria bicho, começa a andar os bichos. Eu não sei de onde vem o bicho, porque a lata tá trancada, o plástico tá fechado e vira bicho. Tem uns bichinhos que andam assim. Aí você lava o arroz, o bicho anda, ele nada, né? Ele aboia, aí você joga ali fora. Ai, olha, gente, tudo fermentado já. A gente já compra ele fermentado dos silos, depois que eu fui descobrir isso. No silo, o grão já é mal acondicionado, né? Ele já é mal, ele é mal armazenado, a palavra certa. Ele já é armazenado erradamente, tá? Então, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas eu posso fazer um texto para o blog falando disso. Eu até vou anotar isso. Aliás, se vocês não vão no meu blog, vão. É só colocar Fabiane Silvério, nutricionista. Vai lá no meu blog, vai lá no meu site, lê os textos. São textos pequenos. Eu faço textos de 1000 palavras só, bem resumido. Tem sobre cannabis, tem sobre peixes de cativeiro, vocês vão ficar impressionados sobre peixe de cativeiro. Tem sobre aveia. Tem texto lá pra caramba para você. Lê um por semana. Lê um por semana. Vocês vão ver assim o nível que vocês vão... Sabe quando sai daquela camada e você vai para uma outra camada? Sabe quando você percebe que você saiu daquela camada e você está em outra camada, que o teu vocabulário mudou? Que as tuas palavras mudaram, teu comportamento muda. Leia pelo menos um por semana. Fala assim, não, toda quarta-feira eu vou ler um texto da Fábio. Se quiser ler mais, beleza, mas quarta-feira é o dia. Qualquer dia da semana, cria esse hábito, vocês vão ver como tem textos legais lá, tá? Escolhidos a dedo. Então, e daí eu cultivei os grãos e comecei a melhorar. Entrei na faculdade mais tarde, né? Porque eu deixei primeiro para cuidar dos meninos, da minha casa, da minha família, enfim, eu trabalhava com uma outra coisa, trabalhava como corretora de seguros. Aí, uma época, saí para ficar com as crianças, porque também a gente, às vezes, tem que pendurar roupinha de Mulher Maravilha num cabide, porque a gente quer estudar, quer trabalhar, quer lavar roupa, quer limpar a casa, quer economizar água da máquina para lavar a calçada, aí tu quer comprar, a geladeira tá tudo certinho, daí tu quer chegar em casa, e quando o teu marido chegar, sempre fui assim, eu quero que o Robert chegue e eu esteja em casa, 24 anos, sou dessas, e ainda a roupa do Robert até hoje tá ali, todo dia de manhã,
porque senão ele coloca estampado com listrado, ele não vê cor, né? Não sei, as cores para ele é tudo a mesma coisa. Então, até hoje eu coloco, então eu sou dessas. E às vezes a gente fica sobrecarregada, né? Então, teve uma época que eu tive que ficar com as crianças, tava ficando doente, assim, tive que ficar em casa, tipo, capinar meu terreno, fazer essas coisas de casa, assim, sabe? Tipo, bem em casa mesmo, para eu, de novo. Aí depois eu entrei na faculdade de novo, comecei a trabalhar de novo, Deus me deu maiores. Enfim, ainda voltando na minha alimentação, e meu intestino começou a funcionar, meu fluxo diminuiu, minha enxaqueca sarou. Aí continuei não comendo açúcar, não comendo tanto açúcar, né? Comia de vez em quando em festas, em lugares assim, mas eu cuidava bastante. E aí, a academia, comecei a mudar meu corpo. Eu comecei a perceber que o meu corpo começou a mudar, que eu comecei a aumentar músculo e diminuir o percentual de gordura. Aí sim eu intensifiquei na musculação, eu saí do tal do aeróbico. Isso também foi um marco para mim, para minha composição corporal mudar. Gente, esse negócio de spinning e zumba e dance e jazz e step e esteira, aulas de esteira eu fazia. Ficava 40 minutos na esteira, 1 hora, daí mais 1 hora de não sei o que lá, e mais aula de não sei o que lá. Então, eu ficava muito tempo na academia. Eu chegava morrendo da fome em casa. Então, não tinha mudança, porque isso abria muito o meu apetite. Abre muito o apetite. Então, você fica muito, muito, muito ali, e daí você não tem o que... O que eu queria era o quê? Ficar sequinha, aumentar meu músculo e diminuir o percentual. Aí depois eu fui vendo que bastava eu ficar 40 minutos na academia fazendo musculação, de um jeito forte, que o meu músculo ficasse doidinho, não machucado, mas doloridinho o músculo. Então você vai aumentando a carga, vai aumentando o jeitinho que você faz, vai melhorando, né, também a tua postura, né, o jeito que você faz o exercício, você cada vez vai melhorando. E aí isso foi mudando, a dieta diminuía meu percentual de gordura e a musculação 40 minutos aumentava meu músculo. E com isso meu corpo desinflamou. Se desinflamou, eu melhorei a depressão, aquela ansiedade, aquela coisa, aquela TPM, porque o meu intestino funcionava. Eu tinha serotonina, né? Então, o intestino funciona, tem serotonina. O intestino funciona, você não tem candidíase. Eu tinha candidíase, gente, candidíase. Infecção urinária. Gardnerella, eu já peguei algumas vezes. Gardnerella é uma bactéria na vagina que fede, meu Deus do céu. Tá aqui assim, ó, tá, quanto? 1 metro da vagina, né? Acho que dá, né? Do nariz aqui, ó, dá 1 metro, será? Deve dar 80 centímetros, eu senti o cheiro. Eu mesma, em mim mesma. Horrível. Candidíase mesmo, meu Deus do céu. Tudo isso desbiose intestinal. Era o meu intestino que não funcionava. Era o meu intestino que estava inflamado. Eu não tolero. Aí eu passei para um outro nível. Eu descobri que eu não tolero também as fibras. Aí eu comecei a tirar esse negócio de repolho, o negócio da couve, o negócio da selga. A selga, tu compra uma selga assim, ó, dura 70 dias, não acaba nunca aquilo. Tu faz refogado, tu faz salada, tu faz com os vizinhos, lá é enorme aquilo, e come, aquilo não acaba nunca. Parei com o negócio de fibra, também melhorou muito, foi melhorando. E foi onde eu fiquei, assim, 90 dieta carnívora. Para mim, tem sido muito bom, muito bom. Então, são 4, uma coisinha ali, um amendoim, uma pipoca no cinema, aqui, né, com os amigos, numa festa. Mas assim, de segunda a sexta, ou sábado, se eu tô sozinha também, só eu e o Robert, não belisco nada, não como nada fora. É o que melhor é o que mais me dá resultado, sabe? É o que melhor faz para o meu cabelo, para o meu intestino, para minha pele, para as minhas unhas. E o que eu, assim, estudando, né? A faculdade, ela não serve para você
A faculdade, ela serve para você receber um saco de Lego. Olha lá, o Coco não me parece fazer isso. Não, então, não coma, amor. Eu tenho uma paciente, Patrícia, que não pode comer morango. Fala do morango, fala para mim. Quem diz que morango faz mal? Ela come morango, ela incha. Então, faz muito mal para ela morango. O simples fato de você comer morango, para ela já faz mal. Tá no mundo, Sônia, a Mari também. Aqui, vou colocar. Isso é muito ai. Deixa eu tentar botar a Sônia no mundo. Então, tem pessoas que às vezes faz mal aquele alimento, não é o que é bom para todo mundo. Entrei novamente. Tá todo mundo aqui? Mônica, vocês estão me ouvindo? Mônica, você tá aí? Agora tá ok. Oi, Mas tá tá ok? travando um Voltou? pouco. Ah, é porque caiu a minha. É porque tá muita chuva aqui em Balneário. Eu já imaginei que talvez ia dar alguma zebra. Travou a Gente, se imagem. caso, já vou avisar, se caso cair de novo, eu entro por live daí. É por causa da conexão. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma bolachinha? Acho que A agora deu, Juliana, né? se puder fechar o áudio também, que entrou agora. Deu. Tá ótimo. Isso, Mônica, pode falar. Acho que agora vai dar. E assim eu comecei com a dieta carnívora, que foi a que mais eu me identifiquei no meu corpo, que eu me sinto melhor, que o meu intestino funciona. Eu não vou no banheiro todo santo dia, mas quando eu vou é formato de banana, é textura de banana, é como eu gosto, como eu me sinto bem. Eu não tenho arroto, eu não tenho azia, eu não tenho má digestão, eu tinha tudo isso. Eu tenho refluxo, eu não tenho gases, gente. Meu Deus do céu, pensa na pessoa do gases, era eu. Eu não tenho gases. Cada dia que eu não tenho gases, para mim é uma surpresa. Eu não ter gases é muita surpresa para mim. É muito, eu fico muito admirada comigo mesma de eu não ter gases. Então eu vejo tudo por mim, sabe? Tudo pelo meu corpo, tudo pelos meus exemplos, pelo que eu passo todos os dias, pelo que eu sinto, pelo que eu sentia. Então, eu sou como a gente diz aqui no digital, o avatar transformado, né? Eu sou um avatar transformado, a gente usa isso aqui no digital. Eu sou uma pessoa que eu fui transformada pelo que eu falo. Então, eu sou a primeira a fazer. Eu sou a primeira a ser. Eu sou a primeira
a ter a mudança real? É eu. Então, assim, quando você vir me dizer qualquer coisa de trato gastrointestinal, de desconforto, de inflamação, de alto percentual de gordura, de diminuir peso, de dor de cabeça, de inchaço facial, de insônia, de cólica, de depressão, de ansiedade, eu sou a primeira, eu tinha tudo isso. É um processo, eu sempre digo isso, sabe? É como ir para o céu, é bem mais difícil do que para o inferno. Para o inferno é fácil. Só você viver de qualquer jeito. Ah, eu não mato. Ah, eu não roubo. Ah, eu não sei, tudo bem. Só que assim, tem muita coisa que a gente faz que é errado. Então, a gente pode ser melhor, a gente pode viver melhor, a gente pode ser um ser humano melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, uma filha melhor. A cada dia a gente tem a oportunidade de melhorar. É a mesma coisa. Isso é o caminho do céu. Estar em constante mudança. A mesma coisa na nossa alimentação. Estar em constante mudança, em constante avaliação, em constante autoconhecimento. E quanto mais a gente sabe, mais a gente melhora. Por isso que eu criei a consulta estendida, que é o Saúde Blindada, né? Que é o acompanhamento nutricional. Então, as pessoas que passam em consulta comigo, ela tem a oportunidade de ficar 6 meses comigo ali no acompanhamento nutricional. Então, o que é o acompanhamento nutricional? É isso, é esse autoconhecimento, é você se autoavaliar, é você aprender. Então, tem aulas de 15 em 15 dias, tem aulas gravadas, é eu falando, é eu acompanhando, é grupo. É 6 meses que você vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. Intestino, desbiose, cabelo, unha, depressão, ansiedade, cortisol, colesterol, progesterona, magnésio, vitamina D, e eu vou ficar falando 6 meses. Então, isso vai mudar a sua cabeça. Como eu sempre falo, muda o teu vocabulário, muda a tua percepção. Voltando na questão do pecado, é assim, ó. Quanto mais no escuro você tá, menos você vê poeira. Menos você vê o sujo. Porque tua casa tá escura, tu não vê que ela tá suja. E quanto mais na luz, mais no claro a gente tá, mais a gente vê a poeira. Quanto mais você põe luz, mais você vê a poeira aqui na mesa, daí você vê nos móveis, aí você vai vendo em cima das plantas, você vê no lustre. Quanto mais na luz, mais poeira você vê, mais você vê que a sua casa está suja. E o conhecimento é essa luz que vem à tona, é essa luz que vem e te diz, cara, eu te amo. Ela tá, sim, a luz vai te clareando, vai te colocando, sabe, num autoconhecimento impressionante. Aí você vê que você não tá tão bem assim, que você tá acostumada com essa dor. Você está acostumada com esse intestino preso. Você está acostumada com esse cabelo caindo. Você está acostumada com essa enxaqueca. Você está acostumada com essa dor no joelho. Você está acostumada com essa candidíase. Você está acostumada com a insônia. Você está acostumada à falta de libido. Não é saúde. E falta de libido, gente, eu falo muito aqui, não é só sexo, não. Falta de libido é você trocar 3 vezes de roupa e quando chegar em casa às 7 horas da noite, ai, tem todas essas roupas para guardar. Porque eu troquei 3 vezes de roupa. Isso é libido. É vontade de se arrumar, é vontade de se ver, de se sentir bem, de se sentir atraente, sabe? É isso. Uma vendedora, quando ela chega perto de você, que ela tá perfumada, que ela tá arrumada, que ela tá penteada, que ela tá, sabe, sentindo, ela já te encanta ali já. Tu nem sabe o que ela quer vender, mas ela já te encantou, porque ela cuidou para te atender. Então, ela se preparou para te atender. Isso é libido. É esse encantamento, porque a gente se arruma para os outros também. Para a gente também, claro. Mas é para os outros ver você linda, você cheirosa, você penteada, você com um rosto, né, bonito, uma roupa adequada, passadinha, um rabinho de cavalo, não um cabelo tudo oleoso. Isso é libido. Acredite, isso é libido.
quando você se autoavalia, se autocuida, esse autocuidado é libido. Também. E a gente vai perdendo isso com a idade, ou até com o peso tá aumentado, você já não se gosta, já não se olha no espelho, ou com a dor que você tem sentido de depressão, de ansiedade, ou de uma dor nas costas, enfim. Esses sintomas vão nos tirando de nós mesmos, vão nos tirando do nosso ideal, do nosso melhor, da nossa melhor versão. Vê o que você gosta daqui. Então, na consulta estendida, a partir da minha consulta aqui, por quê? Porque em 2 horas eu não consigo falar tudo o que eu quero. Tudo que eu quero ensinar. Todo o processo, desde o hipotálamo, desce para o TSH, que não é produzido na tireoide, né? Desde o hipotálamo aqui, que ele é produzido aqui, vai aqui para a tireoide, daí o T4, daí T4 não é hormônio ativo, é um pró-hormônio. E, gente, é 90% das pessoas tomando só o T4. E é um pró-hormônio, isso é um tratamento errado, poderia estar melhor teu tratamento, ele está incompleto. Olha quando o conhecimento vai fazer você fazer o teu médico levantar a cabeça para falar contigo. Ele vai levantar a cabeça porque você sabe o que você quer pedir. Você sabe o que você está sentindo. Aí, ó, levantou a cabeça, você vai dizer, porque você sabe o que você sente, você sabe a hora que você sente, você sabe quando você sente, você sabe se você dorme, se você não dorme. Tem gente que chega no médico e fala, ai, não sei. Ah, o que você come? Ah, eu como normal. Pronto, já nem sabe o que come, não lembra? Come normal, não lembra o que comeu. Não, a minha prioridade é... Tanana, já fala. Aí o médico já se esperta. Senão, claro que ele vai fazer 15 minutos. O que adianta ele ficar ali jogando... Desculpa, tá? Mas pérola aos porcos, é isso. Toda a pérola dele, tudo que ele sabe, ele vai jogar ali, a pessoa não tá nem aí para escutar. Muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, é esse preparo para você ir no médico, é esse preparo para você ir num profissional para te ajudar, mas você está preparado, você se autoavalia. Isso que você já se cuidou muito sozinha, sem ele. Isso que você já fez a tua alimentação, é você que tem que fazer, não é ele. A tua suplementação é você, não é ele. Melhorar a qualidade do teu sono é você, não é ele. É você que tem que avaliar que horas que você vai dormir, que horas que você acorda, por que você tem insônia. O que te dá insônia? Será que você está jantando muito tarde? Tem gente que fala para mim assim, ó, normal, assim, ó, como eu tô falando aqui. Ah, eu deixo para beber água de noite. Ah, eu não tenho tempo de beber água de dia. Eu quero entrar no computador quando a consulta é online. Aí eu passo mijando a noite toda. Olha, pessoa assim de gente de 40 anos, não é de 20, não. É pessoa de 40 me fala isso. Eu tenho vontade de, meu Deus do céu. Eu deixo para beber água de noite, daí eu passo a noite fazendo xixi, eu não durmo porque eu passo a noite... Não, amor. Você tem que parar de beber água com 5 horas da tarde. Ah, não me diga. Sim. Então, coisas óbvias, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. E é por isso que, o que acontece? Se eu ficar falando disso na consulta, eu perco de falar, ó, é 2 horas, 2h30 minha consulta, quem é minha paciente, que sabe que é demorado. Então, assim, eu perco de falar coisas muito mais importantes ou muito mais certeiras naquele sintoma e fico falando que ela tem que beber água porque... E isso aprende nesses 6 meses. Eu abordo tudo, do fio da cabeça aqui até a unha. Todos os mecanismos, todo o corpo, todos os órgãos, desde fadiga adrenal, desde tireoide, desde rim, desde pele, desde autoimunidade, tudo. Abordo tudo, porque daí a pessoa sai esses 6 meses sabendo como interpretar um exame, como interpretar o seu exame, ou do seu filho, ou do seu marido, entender uma reposição hormonal que precisa aprender. O que é o magnésio? Gente, deixa eu dar um exemplo aqui da minha aula de magnésio. Eu acho que ela está aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que é a minha aula de magnésio.
Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó. Aqui dá para ver, ó, a minha aula de magnésio. Olha aqui. Essa é uma aula, por exemplo, tá? Então, aqui você aprende na aula de magnésio que toda toxina, toda toxina é influxo de cálcio intracelular. Aí, sabe que você vai no médico, o médico vai falar assim, a senhora tem que tomar cápsula de cálcio. Ô, abençoado. Você não fez a aula da Fabiane, né? Você se matricula. Porque não posso usar cálcio. Eu tenho um monte de cálcio no meu corpo já. Olha aí, ó, influxo de cálcio intracelular. Aumento de cálcio. O aumento de cálcio dentro da molécula, dentro da célula, oxida a célula. Aí adoece a célula. E de quando eu tenho uma célula doente, eu tenho um tecido doente. E se eu tenho um tecido doente, eu tenho órgãos doentes. E se eu tenho um órgão doente, eu vou ter o sintoma, a dor, a inflamação, eu vou ter o sintoma. Então, assim, olha só. O aumento do cálcio dentro da célula é denominador comum de toda patologia. Aí você vai lá com pedra na vesícula, ele não vai, ele não sabe. Ele vai ganhar 15 mil e vai tirar a tua vesícula. Acabou. Porque se você tem piolho, ele raspa a tua cabeça. Mas você aprendeu que é cálcio. Então, se eu usar, por exemplo, magnésio, vitamina K2, vitamina D, são substâncias que levam o cálcio para o tecido duro, que é o dente, que é o osso. Então, é um antídoto para o cálcio. Então, se você aprende isso aqui, você começa... E pedra no rim também? Também. E nódulo na mama? Aham. Também. Doutora Ju, tá aí, doutora Juliana Dutra? Olha lá, ó. Eu tô. E o que nós temos, esses nódulos, todos esses miomas e essas pedras no rim e pedra na vesícula? Influxo de cálcio. Tá todo mundo pedrificado. Influxo de cálcio, mecanismos de defesa do nosso corpo. Gente, a gente vai ter um encontro presencial, Mônica, eu quero te ver lá, dia 27 de maio, vou começar a anunciar segunda-feira, lá no meu prédio, vai ser um dia inteiro maravilhoso, vai ser eu e a doutora Ju. Eu vou falar porque engordamos, claro, né, a bonita aqui, e ela vai falar sobre predominância estrogênica, vai ser um dia top, muito maravilhoso. Todas de Curitiba estão convidadíssimas, né, doutora Ju? E quem não for de Curitiba também, né? Vai poder acompanhar online aí. Isso, vai ser online, pelo Zoom, exatamente. Vai ser uma aula muito legal, vai ser um dia, um sábado muito, muito, muito bom, com muito conhecimento. Então, vamos continuar aqui, gente. Olha aqui, o balanço entre o cálcio e o magnésio. Olha aqui, tem que haver. Agora, vamos lá, vamos para a prática, Fábio, vai lá. Água do mar tem 1 de cálcio para 3 de magnésio. Então, por isso que a gente adora dar um mergulho no mar, porque tem magnésio, relaxa, o cálcio contrai. Magnésio relaxa, o cálcio contrai. Magnésio relaxa, o cálcio contrai. Abóbora, 1 para 1. Olha o leite, 7 de cálcio para 1 de magnésio. Então, tá descompensado aí, né? E suco de laranja? Ah, eu não tomo refrigerante, só tomo suco. 27 de cálcio para 1 de magnésio. E olha os antiácidos, tem gente que adora Eno, porque é fresquinho, é laranja, tem de abacaxi, é o refrigerante da pessoa, é o Eno. Olha ali, gente, 100 de cálcio para 1 de magnésio. E isso não é só o antiácido. Isso não é só o antiácido, isso são a maioria dos comprimidos, a maioria dos medicamentos. A base, o branquinho ali, é cálcio. Entende? Então, olha como que a gente está mal informado. Isso aqui, a minha aula sobre isso, eu estou falando aqui em 5 minutinhos. Demora 10 minutos, porque eu preciso falar de cálcio na carótida para você. Eu vou precisar de falar de cálcio em todo o tecido mole, como, por exemplo, articulações e essa dor.
Aqui. Ai, o médico falou que é bursite. Que bursite, a colega? Que bursite? Ah, e dor no joelho. E dor aqui, ó, nos dedinhos quando acorda. Aí você tem osteoporose, tem osteopenia, tem uma falta de cálcio lá no osso, aparecendo na desintrometria óssea, e você não precisa de cálcio, você precisa de antídotos, né? Você precisa de substâncias que levem o cálcio para o osso e para os dentes. E não fique esse cálcio nos tecidos moles. Entende? É isso que eu fico falando, 1 hora, 2 horas nisso. A aula é em torno disso. Imagina o teu crescimento. Por quê? Porque eu passei por tudo isso. Porque é a minha história. E daí, estudando, eu consigo passar para você. Olha lá, magnésio é um adaptógeno de cortisol, de aldosterona, de progesterona, é um adaptógeno dos nossos hormônios. Ele é hipoglicemiante. Tem a glicemia alta, por quê? Porque nós não temos magnésio na nossa água. Nossa água não é magnesiana. Nós temos pouco magnésio. A gente precisa de mais magnésio. Entende? Precisa de magnésio. Na nossa suplementação, precisa de magnésio. Então, ele é hipoglicemiante, ele é sonífero, ele relaxa. Ele aumenta a produção de, né, testosterona, progesterona e estradiol. Diminui fogachos. Não é só de mulher, não. Né, doutora Ju? Homem tem calorão. Tem homem que você chega perto, meu Deus, ele vai derreter, ele vai explodir na tua frente, ele já tá suando já. Nem tá calor, ele tá assim, ó. Homem não menstrua. Homem é a ferritina altíssima e a cerveja, né? E tomando e refrigerante, comendo de qualquer jeito, o homem não se cuida. E eles têm fogachos, sim, muito, por desequilíbrio hormonal. Insulina alta, testosterona baixa. O homem tem que ter o contrário, insulina baixa e testosterona alta. E ativa a vitamina D, maravilhosa. Então, assim, tem muitas outras propriedades do magnésio, mas só para vocês verem como que é. E aqui também os tipos de magnésio, enfim, tá? Só para vocês entenderem como que é mais ou menos as aulas, sabe? A que ponto chega, a que nível chega as aulas, tudo assim explicadinho, tudo slides fácil, e você vai aumentando o nível de conhecimento. Você vai sabendo o que comprar, eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Eu não vou gastar meu dinheiro com isso, eu vou comprar direto o que o meu corpo falta. Porque eu vi lá nos meus exames, porque eu aprendi a ver meus exames, porque eu tô vendo que eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, então eu vou gastar meu dinheiro no que de verdade importa. Então, se você tem uma empresa, a empresa tem, por exemplo, 3 setores. Comercial, tem o setor de comercial, né, de vendas, tem o setor de administrativo, o setor financeiro. Então, você vai aonde? Está muito bem comercialmente, está vendendo bem, o administrativo ali dentro está tudo bem, mas o financeiro está ruim. Então, eu não tenho que contratar mais um vendedor, eu tenho que ver alguém para lidar com o financeiro. Né? A gente tem que ir aonde está doendo, onde tem o vazamento, onde tem a lepra. O nosso corpo é a mesma coisa. A gente vai aonde está, né? Porque todo mundo cúrcuma. Cúrcuma, gengibre e limão de manhã vai resolver. Não, não, gente, eu tiro cúrcuma de todo mundo, não pode. Cúrcuma tem muito oxalato. Tem um texto de oxalato no meu blog, por favor, entrem lá. Tem um texto lá. É muito oxalato. A cúrcuma é maravilhosa, é anti-inflamatória, sim. Curcuminoide 95% com piperina. Aí sim. Aí é legal. Agora, assim, de pó, isso você põe na galinha ensopada. Isso você põe na carne ensopada, na tua paeja. Aí, top, tá? Se não, não. Ok? E gengibre. É bom, põe numa salada, faz uma preparação com gengibre, faz um chá gostoso de gengibre, limão, laranja, sei lá, mel, né? Tá com gripe, lindo o gengibre. Mas gengibre todo dia, a gente irrita a mucosa
estomacal, irrita a mucosa toda, não tanto do estômago, mas mais do intestino, que é um ambiente alcalino. É irritadiço. Então, se você tem uma síndrome do intestino irritável, você não pode passar perto do gengibre. Gengibre não é para todo mundo, cúrcuma não é para todo mundo. Coco, acabou de falar aqui. Quem falou que passa mal com coco, Fábio? Não, coco não vai bem. Olha lá, tirei o cúrcuma, estou usando o ômega para diminuir isso, Edna. Então, assim, não estou dizendo que a cúrcuma é ruim. Se for cápsula, se for feito para você, a quantidade para você, ok? E faz galinha ensopada com ele. Vai ficar com cúrcuma, vai ficar laranjadinha, vai ficar linda. Não usa molho de tomate, coisa comprada, né? Não. Aquele elefante lá, né? Acho que ninguém usa mais aquele elefante, né? Verde. A massa de tomate, né? Ou usa. Usa a cúrcuma, vai ficar deliciosa sua galinha. Sua carne. Tá bom, gente? Então, assim, é isso. E é isso que eu queria contar para vocês, que a minha consulta eu não consigo falar tudo o que eu quero, então tem a consulta estendida, então para quem tiver interesse, vai lá no grupo, eu vou abrir o grupo, então vocês coloquem, eu quero, a gente manda as informações, tanto da consulta quanto da consulta estendida, para vocês aprenderem tudo isso. A partir de segunda-feira também, né, segundo recado, a partir de segunda-feira eu e a doutora Ju, a gente vai estar num encontro dia 27 de maio, é um sábado, o dia inteiro, ao vivo, lá em Curitiba. Então, para quem não é de Curitiba, vai poder participar online, e eu quero todas vocês online. Vai ser muito legal, tá? Quem não puder, faz online, vai ser uma transmissão bem top. E ela vai falar sobre predominância estrogênica. Ela vai dar um show sobre predominância estrogênica. A gente precisa aprender sobre predominância estrogênica, a gente precisa saber sobre esse descompasso entre os estrogênios. Não é estrogênio, é com S. É o estradiol, é o estriol e é a estrona. Estrona, hormônio da mulher idosa. Como que está a sua estrona? Por acaso você é minha aluna para saber a quantidade da sua estrona, como que tem que estar? Cuidado, que você pode ter 50 anos e estar com a estrona alta. Você está com o hormônio da mulher idosa. Aí você engrossa aqui para cima, você fica com o rosto mais com pelinhos, você tem um cabelo, envelhece muito rápido a estrona. Estradiol, hormônio da mulher jovem, hormônio da mulher cabeluda, pele bonita, mulher falante, né? Mulher sem pólipo, mulher sem mioma, estradiol. E estriol da mulher grávida, hormônio da mulher grávida. Então, são estrogênios mesmo, com S. Então, ela vai falar dos estrogênios e da progesterona. Quer falar um pouquinho, Ju? Pode abrir. Convida elas aqui, todas, para participarem com a gente. Oi, gente. Algumas aqui já me conhecem, que eu já vi alguns rostinhos conhecidos. Mas eu sou Juliana, trabalho aí com a Fábio, a gente está fazendo uma parceria bem legal. Eu trabalho na parte da reposição hormonal, que eu estou mudando o nome, não estou mais gostando do nome reposição, mas sim equilíbrio hormonal, né? Porque a gente precisa equilibrar esses hormônios. E o início do equilíbrio vem da alimentação, né? Uma alimentação desregulada, uma alimentação ruim, que desequilibra tudo, a gente acaba produzindo hormônios que não são para nós. E aproveitar para convidar todo mundo aí, né? No dia 27, você está comigo e com a Fábio, será assim, um conhecimento ímpar, né? Nós vamos falar, acho que coisas que nós deveríamos aprender na escola, deveria estar passando em horário nobre da Globo, vamos dizer assim, né? Então, fiquem ligadinhas aí no Insta da Fábio, no meu, aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais, abrindo as inscrições, tudo para vocês estarem conosco nesse dia muito especial, né? Eu estou super ansiosa. Que a gente não consegue falar na internet, né, Ju? A gente não consegue falar abertamente, sabe? Tem muito assunto que não dá. Eles fecham o Instagram da gente, existe uma máquina com algumas palavras e é isso. Então, na palestra ao vivo ali, né, e também online, a gente vai estar passando mais informações. E a gente precisa saber que para uma boa reposição hormonal, a gente precisa da base. Então, são minerais, são vitaminas, são enzimas,
são neurotransmissores, para depois a gente chegar ali nos hormônios. E daí você vai fazer uma boa reposição hormonal. E talvez você precise de muito menos do que se você começar já direto com uma reposição. Aí você se sente inchada, você se sente que engordou, você sente que piorou a vida. Claro, você não foi na base, você não fez os conexão, chave e fechadura, né? O cofator. Então, precisa de tudo isso. E tudo isso a gente vai estar falando nesse dia 27 de maio. Guarda essa data, 27 de maio, segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições, tá? Então, isso vai ser maravilhoso, vai ser muito bom, porque a gente vai poder passar informações para vocês, assim, de qualidade, para você fazer teu médico levantar a cabeça, hein? Eu quero todos os médicos... Peraí, doutor, mas como que pode? Como que pode isso? Isso é isso, e você vai, aprender. Porque a gente precisa aprender para amar, para estar mais próximo da saúde e longe da doença, né, Ju? Sim, e até para a gente começar a olhar os nossos hábitos, né? Olhar os medicamentos que nos são dados, entender como esses medicamentos alteram a nossa regulação hormonal, esses medicamentos nos fazem engordar, né? Então, para quando a gente for no médico, a gente não discutir somente o que ele está dando, mas sim o que a gente já está usando. Será que não é possível uma modificação? Será que eu não posso substituir um T4 sintético por um T4 bioidêntico? Aí os médicos realmente vão olhar para vocês diferente, né? Com quem que eu estou falando? Não estou falando com alguém que veio aqui só buscar um atestado e uma receitinha. Porque receitinha, gente, vamos pegar a receita ali no Insta da Fabi. Receita de médico ninguém merece. Tá bom, então. Obrigada, Ju, obrigada. Gente, então já deu aí, 10 e 1. Tchau, Ju. Já deu 10 e 15, então não vou mais segurar vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada para todas que estão aqui. Se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar aquele grupo do WhatsApp aberto para as inscrições, então, do nosso Saúde Blindada. Eu vou estar falando sobre por que engordamos, né, e como emagrecer usando os hormônios a seu favor. Esse vai ser o meu tema. E o da Ju vai ser predominância estrogênica. Tá ligado? Vocês vão ver assim que, encaixa assim como uma luva esses dois temas, tá? E tratar, né, claro, na causa e não no sintoma, isso, primeira coisa, a gente vai estar falando nisso, como ir na causa e não no sintoma. Aí, se vocês também tiverem interesse para participar da consulta estendida, né, que é o acompanhamento nutricional, precisa passar em consulta comigo, sim, tá? Essa consulta individual, onde a gente vai conversar sobre tudo, sobre o seu problema, sobre o seu sintoma individual, você é uma pessoa única. Então, se dieta para mim carnívora 100% é ok, talvez para você não, tá? Eu peguei uma paciente essa semana que não. Ela estava quase já uns 4 meses na carnívora, não. Eu coloquei para ela alguns vegetais, alguns legumes, algumas fibras essas lipossolúveis de legumes mais quentinhos, mais molhados, as hidrossolúveis. Então, a gente sabe como fazer individual, vai por mim. Então, eu ajustei para ela já está ótima, já passou mensagem, já mudou muita coisa, já se sentiu bem. Então, é individual. Aí, depois que você te viu individualmente, viu as tuas particularidades, daí você entra aprendendo a partir de você. Eu sou nutricionista a partir de mim, a partir dos meus sintomas, a partir da minha história. Então, isso eu faço um trabalho muito melhor, porque eu tenho uma história, eu sinto o que você sente. Aí, se você entra para a consulta estendida a partir dos teus sintomas, a partir dos teus exames, a partir do teu aprendizado com a tua vida, com a tua história, você vai aprender muito melhor também. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, tá tudo bem. Tá. Então, para encerrar, era isso que eu queria falar. Então, vocês entrem ali, me chamem. A gente vai ter bastante novidades, vamos ter um e-book que eu preparei para vocês sobre jejum intermitente, que ficou lindo. Também semana que vem vocês vão ter novidades sobre esse e-book. O meu curso da experiência carnívora está quase pronto, tá assim, ai, quase pronto, tá lindo também.
tem novidades para outra semana, não semana que vem, na outra. Então, vão ter bastante novidades aí, bastante informação de qualidade. Entrem no meu blog, leiam os textos, me deem lá a posição de vocês. Ai, Fábio, eu vi um erro de português, eu quero saber. Ai, Fábio, esse tema aqui, tal, pode me perguntar. E vão no Google, por favor, falem da minha consulta, falem do meu trabalho, eu preciso de bastante gente falando lá no Google, nos comentários. Tá bom? Muito obrigada por esse presente de aniversário de vocês estarem aqui. Muito obrigada, Mônica, doutora Ju, a Sabrina, a Júlia, a Cibele, ó, a Cláudia, a Olete, obrigada. A Thaís está aqui também. Ai, meu Deus, a Adriana, Rosemi. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada, gente. Olha, Maíra, Alice, Joyce, Eliane, Karina, Patrícia, a Loiane, a Jane. Obrigada, gente. Sandra, ó. A Alina está aqui também. A Cicinha, obrigada, Mariana. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe para vocês. Eu vou deixar gravada, mas eu não sei como é que eu vou disponibilizar isso aqui. Eu vou pensar, mas eu vou deixar gravado, tá bom? Beijo, muito obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.